Então, irmãos, vamos pelo estudo da palavra. Vamos continuar o estudo. Nós estudamos, foi domingo de manhã. Foi 1 Coríntios capítulo 15, falando da ressurreição. Nós começamos do versículo 1, fomos até o versículo 10. Então hoje vamos continuar do versículo 11. 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou só ler o versículo 10 para dar uma emendada, esclarecida, melhor dizendo. E vamos continuar no versículo 11 depois. 1 Coríntios capítulo 15, achou, irmão? Ainda não. Não. É para frente de Romanos. Achou? Capítulo 15. Versículo 11. Eu vou ler o 10, vai continuar no 11. Para poder explicar o 11, então tem que saber como é que parou no versículo 10. Então no versículo 10, diz assim, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Achou? Então, o versículo 10, ele disse assim, o apóstolo Paulo aqui, ele não está se orgulhando, ele não está se gabando, mas ele disse uma verdade aqui, ele reconhecendo que ele disse que a graça de Deus, pela graça de Deus eu sou o que sou. E nós também devemos ter esse espírito e essas palavras. Pela graça de Deus nós somos o que nós somos. Porque sem a graça de Deus nós não somos nada. Pelo contrário, nem aqui nós estaríamos. Então aí, só que ele disse que a graça de Deus para com ele não foi vã. Não foi vã porque ele trabalhou, ele diz aqui. Antes trabalhei muito mais do que os outros, do que todos eles. Os eles, quem é que está falando? Os companheiros dele, os apóstolos. Então a graça de Deus não foi vã, não foi um investimento vã. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, lá o apóstolo Paulo fala também, inspirado pelo Espírito Santo, que não recebais, falando para os crentes, para nós, que não recebais a graça de Deus em vão. Recebais a graça de Deus em vão assim, porque Deus nos salvou, nos ensinou através do Espírito Santo. É como que ele fez um investimento em nós, na vida espiritual. Então, não devemos fazer com aquele do talento que enterrou o talento, daquele dos 3 receberam talentos, e o último enterrou. Ele chamou o servo malvado e infiel. E os outros, uns recebem menos, ele trabalha com aquele menos que ele recebe, outros mais. Então aqui Paulo, a graça de Cristo para Paulo não foi vã, está dizendo aqui, ó. Falou, todavia, mas só que depois, olha como é que ele fala aqui, todavia, não eu, não está falando eu, então nós também não devemos falar muito eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí no 11 ele diz, então, aí ele fala assim, então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Então o apóstolo Paulo falou assim,
ou seja, ou seja, eu, Paulo dizendo, ou eles. Ninguém deve copiar ninguém não deve preocupar com ninguém, com outros. Igreja com igreja, ninguém deve se comparar. Cada um vai fazer a sua parte. Tem serviço, trabalho para todos. Não tem? Tem. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Não lembro esse versículo, eu lembrei agora aqui. Está escrito isso, Jesus disse no Evangelho. A seara é grande, que seara quer dizer a colheita, é grande. Mas os colhedores pouco. Se mesmo usando na parte material, uma roça grande para ser colheita, uma colheita de arroz, uma colheita que não pode deixar, está madurando, os frutos estão madurando, e os colhedores são poucos. Como é que vai dar conta de colher? Então é o caso aqui. Então o resultado é aqui, daquele que seja, que pregamos, assim pregamos, e assim é escrito: quem crer será salvo. E para sempre ainda. Para sempre. Começa que desde agora, no momento que crer. Quem não crer, ele já continua condenado, porque já estava condenado. Já agora, nessa vida que nós estamos vivendo, não é que nós vamos ter certeza de salvação depois, como chegar lá no dia do juízo, final, no dia do juízo. É nessa vida que ele está dizendo. Antes da morte, a pessoa precisa fazer um acerto com Deus. Porque depois é muito tarde. Tem aquele hino. Em Lucas capítulo 16, versículo 19, fala isso. Então, agora que no versículo 12 ele diz: ora, lá fala do rico e Lázaro, lá em Lucas. Aqui no 12 fala: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Então, na época de Paulo, e hoje tem isso também, existe essa crença. Eles dizem assim, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguém dentre vós que não há ressurreição de mortos? Que crença é essa? Não é uma fé verdadeira. Eles negavam a reconhecer a doutrina da ressurreição e a da salvação também, que se nega a doutrina da ressurreição, não adianta dizer que está salvo, não crê na ressurreição. E algum deles talvez se negarem a que Jesus tinha ressuscitado. Eles negavam, não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas questionavam a doutrina. Muitos, eles questionavam, curiosidade, muitos têm curiosidade hoje de saber as coisas. Você está pregando o Evangelho, ele pergunta outra coisa, que não tenha nada a ver, para desviar do assunto. Muitos não crêem por causa da sua natureza pecaminosa, natureza antiga, natureza dura. Muitos não querem crer. Então Paulo precisava mostrar para eles que a ressurreição de Cristo não devia ser ignorada. E hoje, quando prega a salvação de Cristo, a salvação que quem crê nele tem a vida eterna, que vai morar no céu, não deve ignorar isso. Muito ignora, deixa de ombro, deixa de lado, não dá ouvido. Ouça, às vezes, por educação, por respeito, por consideração com aquele que está falando para ele, né? Então ignora a ressurreição de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, que é a garantia para aqueles que creem nele. A ressurreição de Cristo, que é a garantia.
que irão ressuscitar também na segunda vinda de Cristo. A nossa ressurreição, a nossa salvação, ela é baseada nisso, na ressurreição de Cristo. E nós vamos ressuscitar, depois que nós estivermos na tumba, os que morreram, na segunda vinda de Cristo, vamos ressuscitar. A ressurreição de Cristo, ela é a nossa também, por causa da ressurreição dele. Não se esquecendo que primeiro tem que ser ressuscitado o espírito que está morto, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e Efésios capítulo 2. Primeiramente é o espírito. Nós fomos ressuscitados espiritual, em espírito. O corpo nosso ainda não, porque nós estamos vivos. Quando em Colossenses, quando Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima. Então isso ele está falando é o novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus, então o espírito dele estava morto, então ressuscita, nasce, está com Cristo. E lá em Efésios capítulo 2, Paulo também diz: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o que é que está falando? O espírito que estava morto. Então, nós sabemos, cremos, com certeza, que o nosso espírito não está mais morto. Ele foi ressuscitado. Essa que é uma fé verdadeira. Então, estão mortos espiritualmente, está vivo, mas está morto, o espírito que está morto. É o estado natural de todos os seres humanos. Todos os seres humanos necessitam da salvação. E no versículo 13 ele disse assim, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então Paulo foi batendo com eles, foi falando, se não há ressurreição de mortos, Cristo também Cristo não ressuscitou. Então a expiação e a ressurreição são as duas primeiras pedras do fundamento do Evangelho. O fundamento do Evangelho principal, os dois, é a expiação e o fundamento. As duas pedras principais do Evangelho. A expiação é a ressurreição. É o pagamento que Cristo fez na cruz, a morte dele, para resgatar o homem das trevas, do pecado. Isso aí. E a ressurreição dele, que é outro fundamento. Endossa, afirma, que se Cristo morresse na cruz, expiando todo o pecado, pagando o pecado da humanidade, bem, mas se ele ficasse na tumba, então não tinha nada válido, não pagava a dívida. Então, se negar uma delas, então o Evangelho deixa de ser boas novas, boas notícias. Pois não crer no arrebatamento, então não crê na ressurreição. A primeira ressurreição é para os salvos que estão mortos. A primeira ressurreição é para os salvos. Os mortos salvos. Tudo que morreu com Cristo. A primeira ressurreição. E o arrebatamento é diferente da ressurreição. A ressurreição é para quem está morto, os que estão na tumba, guardando a vinda de Cristo. E o arrebatamento é para os vivos salvos na segunda vinda de Cristo.
Aí tem todos os santos, a igreja, mas todos os santos, salvos, que no momento da segunda vinda de Cristo, ao tocar a última trombeta, a sétima trombeta, a trombeta última, que aí quando Cristo vier, ele vier, os que estão na tumba, vão estourar a tumba, os que estão no mar, que não acharam, vão sair. Ora, o Espírito está lá no céu da pessoa. Ele vai vir buscar os corpos onde está. Os mortos. E aquele que estiver vivo, então ele não vai. Depois para frente eu vou ler isso aí. Estou adiantando, ele vai ver, encontrar falando isso. Vai ser como um abrir e fechar dos olhos. Ele é transformado num corpo glorificado. Então, quando Jesus vier na glória, esse Cristo, ao 14, esse Cristo não ressuscitou, olha bem, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado, por mais bem que nós pregássemos, por mais amor que nós pregássemos, seria vã. Era em vão. Você está jogando para o ar, tudo para o ar. Todo o tempo nosso seria perdido, como ele vai falar para frente aqui. Seria prejudicado. Mas Cristo e a nossa fé também seria vã também. Fé morta. Fé em alguém que não ressuscitou. É que o mundo tem. Olha, quem está com fé na Maria, a mãe de Jesus, ela não ressuscitou. Eles ensinam que ascendeu aos céus. Ela não foi, ela não fez a ascensão de Maria. A Bíblia não diz isso. Então, o espírito dela está no céu, vai vir buscar o corpo. Cristo morreu, ressuscitou, reviveu, porque o salário do pecado é a morte. Teria que acontecer tudo isso. A ressurreição de Cristo comprova a expiação purificadora de todos os pecados, pecado passado, presente e futuro. Ele pagou tudo. Porque se ele deixasse um pecado de fora, ele não ressuscitaria da tumba. Mas a realidade é que ele ressuscitou. Mas ele venceu a morte. Vencer a morte é essa. Jesus morreu. Olha, eles tiveram o maior prazer. Aquelas pessoas. Dizila Bento está assistindo. Boa noite, pastor. Eu estou assistindo o culto. Amém. Irmãos, se Cristo deixasse um pecado, ele venceu a morte. Vamos dizer assim, se ele ficasse na tumba, ele não vencia a morte. Então, os pessoal, ficaram tudo contente. Pregaram Jesus, zombaram de Jesus, fizeram tudo, nós sabemos, todos vocês sabem, que fizeram com Jesus. E Jesus, na cruz, e eles zombando, desce da cruz, aquela festa, fazendo a maior algazarra, mataram Jesus, venceram Jesus, eles acharam, vencemos, ganhamos, soltou Barrabás, e pronto, e Jesus morreu, eles acharam, venceram, pôs Jesus na cruz, na tumba. Ele venceu a morte, porque ele ressuscitou, saiu vivo. É essa a garantia da nossa salvação. É esse o evangelho que nós pregamos. É esse o nosso ensinamento.
E ele então venceu a morte e ascendeu aos céus. Paulo não aceitaria que a sua mensagem teria algum valor espiritual sem o alicerce principal, é a ressurreição. O alicerce histórico era a salvação, a morte de Cristo e a ressurreição. Esse aqui é o tema, o principal assunto da Bíblia, que consagra toda a Bíblia toda, senão a Bíblia não era consagrada, não era um livro, porque é biblioteca, a Bíblia vem da palavra biblioteca, ela tem uma coleção de livros. Então, aí, se não tivesse a morte de Cristo e a ressurreição, nada dos profetas, tudo que tivesse feito, está tudo perdido. Mas ele morreu e ressuscitou. Ao 15. E assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitassem. Então, Paulo disse aqui no versículo 15, que nós seríamos falsas testemunhas, testemunhando alguém que morreu e não ressuscitou. Então, quer dizer que a ressurreição dos santos, eu falo de nós cristãos, de todos os santos, depende completamente da ressurreição de Cristo. Depende completamente. A anterior, que é a espiritual, que nós já temos, a ressurreição espiritual, graças a Deus por isso, de um dia alguém preocupar conosco. Quando alguém prega por alguém, irmão, ninguém imagina o amor que ele está, o bem que ele está fazendo. Quando alguém chega numa pessoa e prega o evangelho, ninguém imagina o bem que ele está fazendo. É o melhor valor, não tem preço que pague, dinheiro que pague. É um amor para salvar mais uma alma. Então a ressurreição anterior, que é espiritual, garante a posterior, que é o lado do corpo morto de barro. A interior, que nós ressuscitamos lá dentro, o nosso coração nascido de novo, esse com o Espírito Santo dentro de nós, nascido de novo, isso garante a posterior, que a posterior é o corpo, é a parte, é a casca, é esse tabernáculo aqui. O corpo nosso não foi ressuscitado. O nosso corpo vai morrer e vai ser corrompido. Agora, aquele que na vinda de Cristo, ele vai ser transformado. Ele não vai, o corpo condenado, esse corpo que não vai entrar no reino milenar com Cristo. Um corpo glorificado, o corpo, nós os salvos, que é salvo pela fé, ele vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Lá só vai entrar o que salvar no último momento, que é pela vista, por crer. Você sabe aquele que crê, eu tenho que ver para crer. Então a salvação não é pela fé. E vai ter muita gente, gentios e judeus, inclusive o restante da nação, o remanescente. Vai ter. Então esses não vão ter o privilégio de ter o corpo glorificado, é o corpo natural, vai entrar no milênio. O milênio vai ser aqui, mas é transformado. Mas não vai ser aqui. Depois que subir e encontrar com Jesus nos ares, desce. Sobe. Porque encontrar tudo, né? Tudo, o corpo o Espírito ressuscita e sobe. Aí Jesus, naquele momento, destrói tudo. O ímpio, o que não aceitar Cristo, morre. Esse vai
para as aves, os animais comer. Então, agora aqui no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitar, olha bem o versículo, presta bem, leia o versículo 16, o que fala, ó. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha bem, e se Cristo não, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não houver, vamos ver aqui, irmão, se não houver uma hipótese, não é dizer que pode, que vai haver, mas no modo que ele estava dizendo, Paulo quer dizer assim, ó, se não houver ressurreição de mortos, dos santos, vamos dizer, não, os santos não vão ressuscitar, então os ímpios não vão ressuscitar também. Então quer dizer que os ímpios estão em melhor situação do que nós, do que os santos. Por quê? Os santos abandonou aquela velha vida de pecado, nós deixamos de servir ao mundo, a nossos desejos, olha, deixar de aproveitar, quer falar, muitos ensinam, aproveita o que dá, que morreu, acabou. Então, se não houver ressurreição, quem sai prejudicado, quem perde é nós. Deixa de muitas coisas, deixa do gozo da vida, e eles continuam gozando, morrem e não vão ressuscitar. Então não existe inferno. Pronto, não existe nem inferno, e céu só existe que Deus que fique lá. Pronto, mas não. Também Cristo não ressuscitou, mas graças a Deus, irmãos, Cristo ressuscitou. Quem aceitar Jesus nessa vida ganhou o reino do céu sem merecimento. É o melhor tesouro que existe. Olha então o 7. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que não crê na expiação e ressurreição tem uma fé nula. Quem não crê em Jesus Cristo mesmo, somente nele, na obra sacrificial dele na cruz, acha que precisa de fazer alguma coisa, então ele está com uma fé nula. Essa fé não salva, essa fé é vã. Então aqui ele diz ainda permanecer nos vossos pecados. Neste caso, os ímpios saem ganhando se Cristo não tivesse ressuscitado, né? Quem sai perdendo somos nós. Eu deixar de tocar a minha sanfoninha que tocava, nos bailes, festa, quadrilha, barraca na comunidade e tal. E outros que bebia, vivia, bebendo, fazendo maior divertimento, esses bandidos, tudo, essas coisas todas. Está tudo ganhando, porque se não houver ressurreição. O versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha também o que Paulo está falando, vai dizendo. Veja só que Paulo usando de ironia aqui. Então, se for assim, que nem vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou e não há ressurreição de morte, então os que morreram em Cristo, então estão tudo perdido. 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, ó, aqui, olha o que ele falou. Somos mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Por que nós somos miseráveis? Porque nós abrimos mão dos nossos gostos, das nossas, do pecado, de todas as coisas. Ele fala, se esperamos Cristo só nessa vida, pronto agora. E não vai ter ressurreição, ninguém vai morar com o céu, não é nada disso. Somos mais miseráveis nessa vida. Então, quer dizer, eles estão pregando aqui, estamos esperando Cristo na sua vida e Cristo não vai vir. Ele não ressuscitou, ele não vai vir, não tem a segunda vinda dele. Tem muitas conversas. Se fosse o caso, Paulo diz. No sentido espiritual aqui, os cristãos desfrutam de uma melhor vida presente. No sentido espiritual. No sentido material, nós não desfrutamos tanto. As pessoas não crentes, não salvas, desfrutam da vida material mais do que nós. Porque eles fazem de tudo.
A pessoa sofre, a pessoa está em qualquer lugar que ele está, ele quer fazer justiça e ele sofre. Então, nesse caso, eles estão melhor, que o Paulo disse aqui. Esse versículo, ele deixa muito claro, num nível tão alto, a grandeza daquilo que Deus fez e prometeu para a nossa vida vindoura, que nós estamos esperando, a vinda vindoura. A nossa esperança da salvação é tão gloriosa que, por mais que nós pensamos, nós imaginamos, que nós ensinamos, e nós não vamos agora saber como que ela é, de forma nenhuma. Nós não temos como imaginar. Agora o versículo 20, aqui fala as primícias, quer dizer que a primeiro. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, versículo 20, e foi feito as primícias dos que dormem. Você sabe, quem que dorme? Pegou de lá do Velho Testamento, desde Abel, vem por aí os profeta Jeremias, Salomão, quem mais? Oséias, Isaías, todos. Os apóstolos, não, os apóstolos estavam vivos, e tudo. Cristo, ele fez a primícia, está tudo na tumba, tudo que morreu, desde daquele tempo, e o que morrer no tempo agora, presente, e os que vão morrer ainda, só Cristo ressuscitou. Fala que ele fez as primícias do que dorme, quer dizer, ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele não está na tumba. Quando fala primícia, fala de tudo. Leva lá em Levítico também, 23:10. Nota, ele pegava assim, que quando eles entraram na terra, que ele tinha prometido, uma coisa assim, não lembro direito, tem que ler lá. Então, eles tinham que, na colheita dele, cada molho fez assim, tinha que levar as primícias para o sacerdócio. Eles teriam que levar lá as primícias. Isso até hoje, mas não, que até pela lei. Hoje nós não estamos debaixo de lei, mas nós devemos dar as primícias. Ou, pelo contrário, devemos dar tudo para Deus. Quando aquela viúva pobre, Deus, irmãos, que Jesus diz que ela deu aquelas moedinhas, o pouco sustento que ela tinha, devia quantos por cento ela deu? Ela deu 10% só? 5, 8, 11, 20? Quanto que ela deu? Pelo jeito que via contando lá. Ninguém vai fazer aquilo. Deu tudo. O tudo quer dizer, ela deu 100%. Jesus falou, os outros ricos lhes davam a sobra. Ainda fazia para fazer, se aparecer, fazia até barulho, né? Jogava muito, pensando em jogar um monte de moeda, das ofertas lá, Jesus, ele era observador, ele observava tudo, ele ficava só observando. E ele também observa até hoje a vida de cada um de nós, dos cristãos. Ninguém se esconde nada de Deus, de Jesus, de Deus, ninguém. Então aqui, assim diz o Espírito Santo, que a ressurreição de Cristo garante a ressurreição de todos os santos, por ocasião da colheita dos israelitas, que eu já falei. Era requerido que eles trouxessem uma oferta da primeira parte da safra, lá em Levítico 23:10. E essa oferta era um sinal de toda a colheita. Era um sinal que pertencia inteiramente de Deus. Jesus é chamado de primícia porque a sua ressurreição e a ressurreição dos crentes são eventos intimamente relacionados entre si. Jesus, ele foi
a primeira ressurreição. Então está tudo junto com Jesus. Ele é o primeiro. Então está tudo guardando a ressurreição. Porque ele já foi, aí tudo vai. Quem não morrer salvo, jamais ele vai morar lá. Ele vai morar no inferno. Com o inimigo número 1 de Deus, Satanás. Vai estar morar com ele lá. Então, ele fez as primícias da primeira ressurreição dos mortos, Atos 26, 23, tendo ressuscitado como nosso representante. Então Jesus está lá representando. Irmãos, pense bem, uma coisa que eu pensei esses dias. Quando Estevão morreu, estava sendo apedrejado, ele olhou antes da morte dele, o que ele disse? Vocês lembram? O que jeito que ele viu Jesus? O que ele falou de Jesus? Que ele falou que ele olhou, ele viu Jesus, o céu aberto, e Jesus estava na destra de Deus. De que posição que Jesus estava? De pé. E a Bíblia fala que ele está sentado à destra de Deus. Não fala? Olha o meu raciocínio, irmãos. Pense bem. Vamos fazer assim. Porque ele ia receber. Então, sinal é que cada santo que morre, ele fica de pé. Nós não vemos. A pessoa ninguém vai ser igual Estevão, mas a alma vê. Jesus levanta para receber. Vamos dizer, dar as bem-vindas. É a mesma coisa de um chefe de família. Quando você chega na casa, numa casa, o que o chefe faz? Ele fica sentado, entra para dentro, ele sai na porta, né? Entra, seja bem-vindo. Vou na casa do Mondanel, falo, entra, seja bem-vindo. É assim, a casa do Manjacito, recebe na porta, os outros tudo. Então isso é. Então Jesus, ele fez a primícia e está lá. E ele está sentado, mas na hora que alguém vai receber, ele foi mais um que vem vindo. Deixou. Esse descansou, tanto o corpo como a alma. É interessante isso. Tem lógica? Isso não tem. Pelo assunto que você vendo de Estevão, isso deve estar acontecendo. Mas nós vamos saber isso tudo, claro, quando nós estivermos lá. Mas tem coisas, irmão, que eu imagino ou não, que o Espírito Santo, na hora que está tentando, vai falando, pensando, né? Nos iluminando a mente. Então aqui, a ressurreição espiritual, como lá em Romanos 6, versículo 4, e Efésios 2, 6, e ao mesmo tempo garante o nosso corpo, que serão ressuscitados, outro, cada um. Eu, vocês, outros, sabemos que nós vamos ter o nosso corpo ressuscitado. Versículo 21. Porque assim como a morte veio, olha bem para vocês verem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte, esse homem está falando Adão. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos, que morreram, veio por um homem que é Cristo Jesus. O Jesus homem, Deus homem, foi morto por um homem. A ressurreição dos mortos veio por um homem. E essa passagem afirma de uma maneira clara e resumidamente um dos mais profundos ensinos nas Escrituras a nossa condição de réu. Assim como o primeiro homem, Adão, e com o último homem, Cristo Jesus, varão perfeito, veio para salvar a humanidade caída junto com Adão e Eva, e a nossa presente existência natural do pecado, essas coisas não estão escritas porque eu que escrevi aqui, e na morte espiritual, né? E em virtude da nossa fé, estamos unidos com Cristo,
na existência espiritual com Ele. O nosso corpo ainda não. Mas o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, é casa do Espírito Santo que mora. Então nós temos que entregar todo a Cristo. Nós entregamos o Espírito, nasceu de novo, e o nosso corpo. Aí é a purificação, porque nós vamos servir a Cristo é com o corpo. Depois que morrer, não, aí vai lá com Ele. Enquanto nós estamos vivos nesse corpo, nesse tabernáculo, então aqui nós temos que servir. Vendo a igreja, nós estamos servindo a Cristo. Ele não precisa de nós, ele almeja, ele sente prazer, alegra ele de ver os crentes indo louvá-lo, bendizer o nome dele, ensinar a palavra dele que ele deixou. Então nós paramos aqui no versículo 21, outro dia continuando, acabo de explicar aqui no versículo 22. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos cantar o hino. Depois no final não Paulo ora. Amém?